Fala, galera! E aí? Coraçõezinho chegando, deixa eu arrumar a câmera aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Fala, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Galera entrando, legal, o coração chegando. Eu adoro quando os corações chegam. Boa noite, William. Boa noite, Renato. Fala, Guedes. Ivanil, Joãozinho de novo, incrível. Carol, Daniel. Corações. Eu acho incrível ter um pessoal que fica no trânsito, né? No carro mesmo, assistindo Periscope. Boa noite todo mundo que tá chegando agora, quinta-feira, ou melhor, quarta-feira, ia ser quinta, né? Mas amanhã tem jogo da seleção e acho que a gente não ia ter tanta audiência, né? Vou tossir um pouquinho, tá, pessoal? Mas é que eu ainda tô recuperando da minha garganta. Boa noite, Ju, boa noite, Leslie. Corações, quem não sabe aí, ó, aperta coração, fala, Tiagão, que é muito legal mesmo receber vocês aí na quarta-feira, 10 da noite. E hoje o Periscope ele vai ser diferente porque ele tem uma proposta que foi muito desafiadora para mim. Porque a turma do WhatsApp, inclusive quem não tá no WhatsApp, né? Quem não tá no WhatsApp aí no aquecimento do curso de sábado, tá super convidado. Eu não tenho muitas vagas não, tá acabando. E aí o grupo do WhatsApp escolheu o tema que eu ia falar hoje. E a gente ficou discutindo sobre 3 grandes áreas. Uma era sobre mindset ou mentalidade, a outra grande área era sobre geração de valor e a outra era empreender. Eu entendo que empreender é você colocar em prática as suas ideias. E a gente chegou à conclusão juntos lá, eu também quis votar, que a gente ia falar hoje sobre mentalidade de cidade pequena. E eu falei, caraca, meu, eu achei isso o máximo, falar sobre mentalidade de cidade pequena. Então é o seguinte, eu sou de Santos e não é uma cidade muito pequena, mas também não é uma cidade muito grande. Só que hoje, por conta do meu trabalho, eu moro na Praia Grande, gente, há quase um ano eu tô morando na Praia Grande e é uma cidade menor, bem menor que Santos. E eu tô passando por essa realidade dessa questão de falar sobre cidade pequena e cidade grande. Então, deixa eu ver aí, quem é que mora em cidade pequena aí? Bate coração aí pra eu ter uma ideia aí. Ou fala aqui, ó, no grupo. Tem gente que mora no interior, tem gente que mora em outro estado. Quem mora em cidade pequena aí? O que é uma cidade pequena? Até 500 mil habitantes aí. Minas, Santa Gertrudes, olha que legal, vai colocando aí, sul do Maranhão, São José do Rio Preto, Itanhaém, Brasília, Peruíbe, Pelotas, ó, tem uma cidade aqui, ó, que tem 20 mil habitantes, Pelotas, Rio Grande do Sul, Uberaba, olha quanta gente tem aqui, 88 mil habitantes, Ubatuba, Cubatão, Araguaína, Paracuru, Ceará, Balsas no Maranhão, do Rio, acho que deve ser Rio de Janeiro, Santa Gertrudes, 20 mil habitantes, Vila Velha, e dá-lhe coração, que incrível, capital do piso cerâmico, que incrível, então muita gente que também mora em cidade considerada pequena, né, cidade pequena, e olha o desafio que a gente tem, eu quero fazer isso junto com vocês, e é como se fosse... Tá virando uma religião nossos periscopes de toda semana. E antes da gente começar, e vou manter aquela sequência de 1 hora ou 1h10 no máximo, eu gostaria que vocês compartilhassem isso no Twitter ou no Facebook ou no próprio Periscope, porque hoje eu tô com uma proposta de bater recorde. Eu quero essa sala com mais pessoas, né? O maior número de pessoas possível, Centenário do Sul. Então aperta um botão aí, você vai achar aí na própria tela
Você vai achar na própria tela uma... Olha que legal, gente. Tanta gente que não entrava. Você vai achar na tela um mecanismo de você compartilhar. Compartilha no Facebook aí para os teus amigos. Principalmente quem você quer que escute essa nossa conversa, esse nosso bate-papo de hoje, que é a mentalidade de cidade pequena. Né? Mentalidade de cidade pequena. Dá uma compartilhada aí. Vai compartilhando no meio do caminho. E a gente vai discutindo sobre... essa questão, ela tem duas grandes áreas. O problema é... Olha lá, o pessoal já está compartilhando. Aí o Carlos compartilhou, legal. Essa questão é, será que o problema está na cidade onde eu vivo? Ou está na minha cabeça e na minha forma de pensar? E eu não encontrei isso em nenhum livro, eu não encontrei isso em nenhuma bibliografia, mas eu preparei novamente essa aula com muito carinho, com muito empenho, como eu sempre faço. Guarujá, Vicente de Carvalho, Itapema. Incrível. Então eu estou falando com as pessoas que pelo menos se sentem incomodadas, né? Pelo menos se sentem... cadê o script? Está aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar, porque o pessoal pergunta do script, né? Eu rasguei, ó. Pera aí, deixa eu ver se consigo. Olha o script aqui, ó. De tudo que eu tenho que seguir. São 4 etapas. Olha o script aqui. Muito bem. Essa aula hoje ela tá feita em 5 etapas, tá? 5 etapas. Primeiro, essa introdução que eu sempre faço, dou boas-vindas e fico muito feliz. E quero dizer que o que eu recebo de vocês aí, tem 58 pessoas na sala. Se eu ficar 60 pessoas na sala, se eu ficar 1 hora falando, eu tenho 60 horas. Então eu tenho que ser muito comprometido com o resultado. Então, eu agradecer vocês. Aí eu tenho um motivo que eu fiz isso, as sacadas no decorrer, e tem uma grande sacada no fim. Se você for comigo até o final de hoje, você vai ter sacada até o fim. Até o fim. Mas tem uma no fim que é a grande sacada. A grande sacada, tá? E termina, obviamente, com o nosso violãozinho. Então vai compartilhando que a gente está entrando, a gente está quase chegando aí... no maior número de pessoas que eu já consegui receber aqui no Periscope, o que me deixa bastante feliz. Muito bem, eu fiquei pensando, cara, qual foi a primeira vez que eu ouvi essa história de cabecinha, assim, né, meu? O cara tem uma cabecinha, mentalidade, isso é mentalidade de cidade pequena. A primeira vez que eu percebi isso foi com meu pai. Olha que incrível. Quando eu me via com ideias, com propostas de uma maneira diferente de construir o mundo, e eu ouvi o meu pai dizendo que eu não ia conseguir fazer as coisas. Então, a pessoa que eu mais amo, o homem que eu mais amo no planeta, da minha família, meu pai, me disse assim, não vai dar certo isso. Aí eu pensei, que cabecinha que tem meu pai. Puta, meu pai é muito cabecinha. É puta mentalidade de cidade pequena. E aí eu comecei a abrir meus ouvidos para ouvir isso. E eu ouvi muitas vezes, né? Quem aqui já ouviu? Quem aqui? Vai dando coração aí. Quem já ouviu? É puta cabecinha, puta gentinha, no caso Santos, província, todo mundo se conhece, tudo muito pequeno, tu não consegue fazer nada, tu não consegue ter ideia, ninguém apoia ninguém, olha o tanto de coração. Aqui não dá pra fazer nada, as pessoas não querem fazer nada, aqui ninguém quer evoluir, bando de gente, filho da mãe, bando de gente, gentalha, uma cabecinha aqui, Joel, cidade pequena, não dá pra fazer nada, você não consegue inovar, você não consegue fazer as coisas, você vai falar uma coisa pra uma pessoa, ela não quer, você vai falar uma coisa pra outra pessoa, ela não quer, essa cabecinha, sabe como é que é, onde a gente vive, no lugarzinho, as minhas coisinhas. A primeira vez que eu vi isso foi do meu pai, pô. Porque eu falei, pai, eu quero fazer isso. Ele falou, não faça isso. Você tem que fazer algo que te dê segurança. E eu falo, mas eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. O que você acha? Não, você tem que fazer algo que te dê segurança. Eu falei, nossa, que cabecinha, meu. Que cabecinha horrível. Que cabecinha mais medíocre. E aí hoje na construção dessa aula, desse bate-papo, desse scope, eu fiquei pensando, cara, por que meu pai me disse aquilo? Porque as coisas têm motivo, né? Eu preciso acreditar que as coisas têm motivo. Por que meu pai me disse aquilo? Meu pai tem algum motivo para ter dito aquilo. E aí eu cheguei à conclusão que a somatória de frustrações que meu pai teve no decorrer da vida dele
fez ele ter a tal da cabecinha. Pai, eu quero abrir meu próprio negócio. Ele, não, aqui em Santos não dá certo. Pai, eu quero fazer uma faculdade super diferente. Ele, não, vai fazer essa aqui que é segura. Pai, eu quero fazer esse tipo de viagem. Ele, não, você vai gastar dinheiro, você precisa comprar o seu apartamento. E aí, essa questão de tantas coisas que meu pai vivenciou e as negativas que ele me dava, fez eu pensar que eu estava... que a gente não estava conectado, ele era cabecinha de cidade pequena. Mas hoje, mais velho, e elaborando essa aula, eu pensei, será que em algum momento na vida do meu pai, ele também não pensou que onde ele vivia, as pessoas tinham um pensamento de cidade pequena? Então, para a gente começar a aula hoje, o pensamento de cidade pequena, responde para mim, dá o coração, mas responde no texto. Está no lugar ou está nas pessoas? Vou tomar água. Quem é esse negócio? É pensamentozinho de cidade pequena. Está no lugar ou está nas pessoas? Prioritariamente. Vamos ver o que vocês acham. Prioritariamente, tá, pessoal? Pessoas, povão. E dá-lhe curtida. Pessoas. Incrível, cara. Então a gente, no lugar, pessoas. A Marina Japa, e aí Marina, tudo bem? Pessoas, nos dois, legal. Então as pessoas pensam assim, caramba, existe uma tendência muito grande, influência da cidade, no lugar onde eu vivo e nas pessoas. Se eu falar que só está nas pessoas, eu tô errado também, pessoal. Eu não tenho evidência que me comprova que só está nas pessoas. Lembrando que a pergunta não foi aonde está, foi aonde estar prioritariamente. Então, prioritariamente, a maioria acredita que está nas pessoas. E algumas pessoas pensam que está no lugar. Eu tenho certeza que está nos dois lugares. Mesmo assim, se eu tenho um pensamento consciente, eu consigo mudar minha forma de pensar. E através da minha maneira de pensar, eu consigo encontrar na minha cidade pequena pessoas que pensam iguais ou parecido comigo. Vocês têm dúvida disso? Não dá para ter dúvida, né? Que mesmo numa cidade pequena existem pessoas que pensam de maneira parecida com você. Essa é a primeira sacada que eu queria falar para vocês. Muito bem. E aí eu não sei se vocês se vocês pegaram papel e caneta, que eu vou falar algumas coisas para vocês. E é o seguinte, eu lembrei do meu pai para construir essa grande história. A gente vive a vida basicamente de duas formas. Algumas pessoas com medo de perder, vive a vida com medo de perder, então não faz as coisas com medo de perder, e tem outras pessoas que têm um desejo de ganhar. A gente é movido por duas coisas básicas: ou eu faço algo para não perder aquilo que eu já tenho, ou eu faço algo com vontade de ganhar aquilo que eu já tenho. Tem um livro que eu acabei de lembrar, que é do Vanderlei Luxemburgo, quando ele ganhou a Tríplice Coroa em 2003 com o Cruzeiro, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro. E ele conta como que ele fez todo esse processo, e tem uma frase emblemática dele, que ele fala assim, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, o que ele acredita? Que as pessoas têm que entrar em jogo, ele acreditava que as pessoas tinham que entrar em jogo não com medo de perder a partida. Eu vou entrar para não perder a partida. Não, eu vou entrar para ganhar a partida. Mesmo assim, se eu sou professor, eu sou de Santos e moro na Praia Grande hoje por conta do meu novo do trabalho que eu tenho, do projeto que eu tenho, tá? Tem gente aí, espanhol, Fersaez, é de onde você que está falando em espanhol? Muito bem. E aí eu tenho aqui, 2 pontos. Imagina o seguinte. Eu tenho 2 pontos. Eu tenho o sucesso tá para cá e o fracasso tá para cá. Imagina que você entende assim, os pontos são opostos. O sucesso tá para cá e o fracasso tá para cá. O cara que tem medo de fracassar, ele vai cada vez mais, ele é orientado cada vez mais para o medo do fracasso, e ele cada vez fica mais distante do sucesso dele. Essas pessoas hoje que conseguem pensar fora da caixa,
Os corações mostram que a gente está no caminho certo. As pessoas que pensam fora da caixa e que têm vontade de ganhar, elas entendem que para o sucesso eu tenho que passar pelo fracasso. Que para eu chegar no sucesso, eu não tenho que fugir do fracasso. Porque se eu ficar com medo de fracassar, eu fico cada vez mais distante do meu sucesso. E se eu entender, e quando eu entendo que para chegar no meu sucesso eu vou passar pelo fracasso, eu já tenho vontade de ganhar. Só que a gente não consegue passar essa mentalidade para todas as pessoas. Qual a grande sacada? As pessoas não são iguais. Eu tenho 68 pessoas, 70, 69, eu não sei se todas pensam de maneira similar. As pessoas não são iguais. E aí, olha que incrível, você está numa cidade que tem 50 mil habitantes, e aí você é o cara que quer ir para o sucesso, e você quer entrar em campo para ganhar, mesmo sabendo que o fracasso faz parte da construção do teu sucesso. E aí você conversa com uma outra pessoa que não, que pode ser que ela tenha algum problema, pode ser que ela é de outra geração, pode ser que ela tenha tantas crises, ela tem tantas frustrações na vida dela, e você tem que respeitar a história dela, e ela não quer fazer mais as coisas para perder. E aí vai ficar mais claro e mais fácil e mais óbvio para você que esta mesma pessoa não vai ter conectividade contigo. E aí você vai apresentar uma coisa e ela fala assim, isso aqui não funciona. Quais são as principais coisas que a gente escuta na mentalidade da cidade pequena? Ei, isso não funciona aqui. Eu já ouvi isso milhares de vezes, pessoal. Centenas de vezes, dezenas de vezes, milhares de vezes. Joel, muito legal o que você falou, mas isso não funciona aqui. E aí a tendência é, puta, pensamento ridículo. Tem que ser muito... Viver numa cidade muito pequena. Puta, pensamento de cidade pequena. Puta, pensamento de cidade pequena, porque eu não consegui me conectar com aquela pessoa. Vou falar de novo. Eu tenho, na minha história, vários momentos... Quem tá batendo o coração... Acho que é a mesma coisa, né? Vários momentos onde eu apresentei uma ideia e eu mesmo ouvi com os meus próprios ouvidos frente a frente. Joel, isso aqui não vai funcionar aqui. A cidade é pequena. As pessoas não pensam desta forma. A cultura não é deste jeito. As coisas não funcionam dessa maneira. E aí sim, mentalidade dessa forma da pessoa mais o ambiente. Estudos comprovam que as pessoas são reflexo, fruto, são consequência do ambiente em que elas vivem. Mas também existem outros estudos de pessoas que saíram de ambientes absolutamente vulneráveis, que não eram ricos, que não tinham nenhuma probabilidade de sucesso, e as pessoas mudaram. Então chegou à conclusão que o ambiente tem diferença e que o pensamento das pessoas tem diferença. Se eu tiver certo, e esses corações que batem por aí também concordarem comigo, a solução não está muito complicada. A solução não está muito complicada. Porque se é a forma como eu penso e o lugar onde eu estou que determina em grande escala a forma como eu penso, e o lugar e as pessoas que eu estou, que eu convivo, que eu falo, que determinam em grande escala o meu sucesso, poxa, então eu posso escolher a forma como eu penso e guiar o meu pensamento, e treinar meu pensamento, e treinar o meu sucesso, e escolher o ambiente. Não tenho a menor dúvida que na cidade que você vive, no lugar onde você vive, embora ser um lugar pequeno, uma cidade pequena, existem pessoas que pensam igual cidade grande. A questão é, você não encontrou essas pessoas. Você não encontrou essas pessoas. Você precisa encontrar essas pessoas. Por exemplo, isso aqui é o controle do meu ar-condicionado. Vamos imaginar que isso aqui é um trocador de slide, tá? Isso aqui é um trocador de slide. Vamos imaginar, eu sou palestrante e eu tenho um trocador de slide e eu troco as minhas aulas e as minhas palestras, todos os meus slides. Eu fico andando pela sala e vou trocando. Um trocador de slide, ele custa R$200. A minha mãe nunca deu palestra na vida dela e provavelmente não vai dar. Se eu falar para minha mãe, eu paguei R$200 nesse trocador de slide, ela vai falar que é muito caro. Fala, nossa, você gastou
R$200 no trocador de slide? Eu falei, sim. Ela, meu filho, o que você tem na cabeça? É muito caro. Não dá lá para você ir lá e bater o dedinho no seu teclado? Porque eu estaria vendendo o trocador de slide para uma pessoa errada. Aí eu poderia pensar, puta, minha mãe tem mó cabecinha, né? Que cabecinha de cidade pequena. Olha minha mãe, tecnologia. Mãe, evolui. Oh, mãe. Não, é porque eu estou vendendo uma ideia para a pessoa errada. Mas pode ser também que a minha própria mãe tem uma ideia e eu fale, não. E a minha mãe pense, nossa, Joel, logo você, professor, palestrante, que cabecinha. Isso já aconteceu. Então o que eu quero dizer? Que ao mesmo tempo que eu posso pensar que as pessoas têm pensamento de cidade pequena, eu também tenho. Então a questão é níveis de conexão e nicho, pessoas específicas. Não adianta você estudar para geografia se a prova é de matemática. Não vai dar muito certo. Então, para mim, que estou sempre palestrando, um trocador de slide não é caro. Eu preciso dele. Ele faz eu trocar, faz eu andar na sala e assim por diante. Essa é a grande sacada. Você entender que tem pessoas que fazem as coisas para ganhar e tem as pessoas que fazem as coisas para não perder. Entenda isso. Eu sou o tipo de cara que faço as coisas para ganhar. Algumas para não perder também, mas a maioria para ganhar. Sabe que daqui a 30 anos, eu vou estar lá com 60 anos, como é que eu vou estar? Será que eu vou ter esse engajamento? Eu fiquei pensando, será que eu vou ficar daqui a 20 anos fazendo periscope do jeito que eu faço hoje? Será que eu vou fazer palestra do jeito que eu faço hoje? Eu não sei. Será que mais para frente eu vou ser arrojado, já consegui, vou ter construído algumas coisas? Será que eu vou querer manter aquilo? Ou eu vou querer construir coisas novas? Eu não sei. Eu sei que hoje existe um grupo de pessoas que querem fazer as coisas para ganhar e as pessoas que não para perder. E essas duas pessoas conseguem ter sucesso. Por exemplo, se você olhar livros, biografias ou documentários do Warren Buffett, o maior investidor do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, o maior investidor do mundo, ele faz muita coisa para não perder. O maior investidor do mundo, o cara bilionário, as propostas empreendedoras dele, os negócios dele, ele faz para não perder. E aí eu vou falar o quê? Pensamento retrógrado? Pensamento de cidade pequena? Não dá para falar isso dele. Cada um vai encontrar um caminho. Qual é a grande sacada disso tudo? É quando você que tem um pensamento para a direita encontra um cara que tem pensamento para a esquerda. Aí você fala, pensamentozinho de cidade pequena. E a minha ideia é, o problema não está nas coisas. Se existe problema, o problema está nas pessoas e na forma que as pessoas pensam. Essa é a primeira sacada. Quando eu era pequeno, eu ouvia o meu pai me dizendo que ele queria ser médico. Eu sempre uso o exemplo do meu pai. Meu pai, eu queria ser médico e tal, era o meu sonho, sempre estudei muito, eu queria ser médico. Mas aí vocês nasceram. E aí hoje eu paro e penso, falo, pai, não tem nada a ver com a gente, cara. Você não foi fazer medicina porque você não quis, pô. O que tem a ver comigo, com meu irmão e com a minha irmã? Não tem nada a ver. Você não foi fazer medicina porque você não quis. E aí talvez essa frustração do meu pai ou algumas frustrações da minha mãe, tá vendo aí, coração, são elas que fazem ele falar aquilo que ele fala e eu pensar que ele tem pensamento de cidade pequena. E aí a gente dá um nome de erro cognitivo para isso. Erro cognitivo. A gente erra na maneira como a gente interpreta as coisas. A gente erra. E aí a maneira de pensar claramente é, peraí. O meu pai não fez porque ele não quis. E aí o meu pai colocou a culpa na gente. E basta eu ter a forma de pensar para aceitar isso ou não. Porque se meu pai me vender isso, eu compro isso. E quando eu não fizer as coisas que eu determinei para mim, eu vou colocar a culpa no meu filho. E aí o meu filho vai ser criado desse jeito e ele vai colocar a culpa no outro filho dele. Eu acredito no seguinte, alguém perguntou, ele não priorizou os filhos, é isso que ele diz. Eu acredito no seguinte, que são trilhos que podem ser diferentes. Eu gostaria de ouvir do meu pai assim, eu queria ser médico, mas eu não fui porque eu desisti.
no meio do caminho eu desisti. Eu não gosto de ouvir essa história assim. Eu queria ser médico, mas eu não fui por causa de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Eu tinha 2 anos de idade, eu falei, pai, não seja médico. O que ele ia fazer? Ele ia ficar 2 anos sem me ver, 5 anos sem me ver. Grande coisa, eu não ia morrer se eu ficasse 5 anos sem ver meu pai. Ia ficar com a minha mãe. Eu não tenho muito mimimi, eu não tenho muito argumentozinho de coitado. O meu pai ia ficar 5 anos estudando, eu não ia ver o meu pai, mas é exatamente a prioridade. Eu só não quero que ele diga que ele não fez por minha causa. Ele fez por uma escolha que ele fez, não por mim. Foi uma escolha que ele fez. Então ele não fez. Ele não fez. E aí eu não posso dizer, olha, eu não fiz isso, olha, eu não fiz aquilo. Inclusive, pessoal, tudo isso que eu falo, só para vocês terem uma ideia, é nessa nova proposta que eu apresento, que eu pergunto se o sucesso é óbvio. É o livro. É o livro que eu lancei, ele tem 8 capítulos, e no primeiro capítulo eu falo sobre sucesso. Quem já leu aí, manda coração para eu ter ideia se vocês gostaram. E é um livro que foi incrível. Eu escrevi em 20 dias e ele hoje faz parte da metodologia do Instituto Neymar. E é muito legal. É muito legal. Eu vou falar um segredo para vocês. Não é segredo. Eu vou falar uma notícia de primeira mão, notícia de última hora. Amanhã eu vou entregar livros desse para crianças e adolescentes que fizeram um concurso de redação no Instituto. Foi um concurso promovido pela Helena, nossa assessora de comunicação. A Luciana deu assim uma baita concentração, uma motivação. E eu vou entregar esse livro para a molecadinha que ganhou o prêmio. Eu vou dar esse livro para a molecadinha. Eu tenho certeza que o que eu entregar, o que eu falar, vai ficar na cabeça do moleque. E eu vou falar assim, olha, se você desistir dos seus sonhos, foi você que desistiu, tá? É isso. Se você desistir do seu sonho, foi você que desistiu. Tem prioridade, não deu para fazer naquele momento, tudo bem, foi uma decisão sua. Isso é muito importante para a gente ter um pensamento claro, para a gente conseguir fazer as coisas de maneiras claras. Certo? Então a primeira sacada que eu gostaria de falar para vocês é: as pessoas não são iguais. Isso é revelador. As pessoas não são iguais. Eu tinha uma dificuldade muito grande há um tempo atrás, que está melhorando. Hoje eu já estou curado disso. Eu achava que as pessoas tinham que pensar iguais a mim. E elas não são iguais a mim. Elas têm que pensar do jeito que elas acham que é certo pensar. Isso eu me libertei há algum tempo. As pessoas não são iguais. E é óbvio que um cara que conseguiu as coisas na vida com muita dificuldade, ele vai preservar aquilo. Agora, as pessoas não precisam pensar iguais a mim. Mas eu também não preciso pensar iguais a elas. Só o fato. Eu tenho a humildade de dizer que isso é um erro meu e que eu estou corrigindo. Eu acho que eu já corrigi. As pessoas não precisam pensar iguais a mim. Agora, eu também solicito respeito quando eu falo que eu não acredito em destino. Não vai ter, até hoje, com os meus 34 anos, ninguém conseguiu explicar para mim que existe destino. Ninguém. Só que as pessoas ficam bravas comigo. Então eu tenho que ouvir que existe destino, que as coisas estão escritas e estão escritas numa outra coisa e num plano que tem um plano para mim. E aí eu tenho que ouvir isso. É quando eu falo, não existe. As pessoas acham que eu sou mal educado, que as pessoas acham que eu sou grosseiro, que as pessoas acham que eu sou metido. Eu falo, opa, peraí. Então eu respeito a sua opinião sobre destino, mas eu não acredito em destino. Para mim não existe. Eu não consigo aceitar que tem alguma coisa desenhada para mim. Não, eu desenho as coisas. Eu erro, eu melhoro, eu errei. Quando eu erro, eu tenho a convicção do porquê eu errei. E a história me mostra isso. Por que o destino
mostra uma coisa para uma pessoa de um jeito e mostra para outra, mas essa é a minha convicção. Pensa aqui, ó, para cá e para lá. E aí se eu bater de choque com essa pessoa, eu posso pensar assim: olha, eu quero fazer um baita empreendimento lá em Santos, mas a galera não quer deixar. Eles ficam achando que tem que ter destino. Puta, pensamento de cidade pequena. Eu também tô errando, porque eu só vou conseguir falar com as pessoas. Fala, Tiagão. Fala, Tiago. Caraca, boca. Legal te ver. Eu só vou conseguir falar com as pessoas que tenham pensamentos parecidos com o meu, ou tenham tendências parecidas comigo, senão eu vou achar que é pensamento de cidade pequena. Eu tenho que ter a capacidade de respeitar a opinião dos outros. Mas a gente também precisa ter a nossa opinião respeitada. Eu escuto muito: Joel, você não entende isso. Eu falo: pô, meu, então você me fala uma coisa, eu te falo outra. Quando eu te falo, você não aceita. Quando você me fala, eu tenho que aceitar. E aí eu escuto: mas aí você não entende. Aí eu posso pensar: puta, pensamentozinho de cidade pequena. E não é. As pessoas não são iguais. Então, partindo do princípio que as pessoas não são iguais, eu tenho certeza que mesmo você vivendo em cidade pequena, você vai encontrar, manda um abraço, fala Tico, pessoal de Araraquara, legal. Você vai encontrar pessoas que pensam parecidos que você está só procurando no lugar errado, cara. Você só está procurando no lugar errado. Você tem que montar a tua legião, você tem que montar a tua galera. Toda semana tem aí 60 pessoas, 70 pessoas que entram aqui no Periscope, que eu acredito que algumas pensam parecido comigo, outras são curiosas, outras querem saber o que eu tenho para falar, mas a gente tem um ponto de conexão e um ponto de conversão igual, idêntico, que é: todas querem ser prósperas, todas querem aprender, todas tiram uma quarta-feira, eu estou com a quinta-feira na cabeça, todas tiram uma quarta-feira para pelo menos serem provocadas, inspiradas e motivadas, remodeladas, mexidas, whatever, sobre um determinado tema. Então a capacidade que a gente tem de aceitar que as pessoas não são iguais. O meu pai não é igual. Meu pai se chama Joel, só que tem dois: Joel pai e Joel filho. Eu aprendo muito com ele, mas tem uma hora que ele tem pensamentozinho de cidade pequena. E quando eu penso isso, ele pensa: é um moleque. Você é menino, tá aprendendo. Tem muito que aprender. Tem muito que aprender. Então a primeira grande sacada hoje é: as pessoas não são iguais. Você aceitando isso, você vai estar livre. Isso aqui está aqui, ó. Tem gente que recebe muita informação nos periscopes. E a pergunta é: o conhecimento está na informação que você tem? E a sabedoria está em como que você aplica o conhecimento? Primeira vez que eu vi isso foi num filme chamado Poder Além da Vida. Você tem que assistir. Tem que assistir. Quem aí já assistiu esse filme, Poder Além da Vida? Escreve aí pra eu ver. Deixa eu ver. Aquele do ginasta, que fica na argola e ele tem um mentor chamado Sócrates. Aí sim. E aí ele fala: conhecimento é o que você tem, sabedoria é a aplicação desse conhecimento. O pessoal assistiu, tá lá no Poder Além da Vida. Ou seja, o que você lê, o que você lê nessas páginas, ele não serve para muita coisa se você não colocar em prática. Na verdade, não serve para nada. Tudo que você escuta no Periscope não serve para muita coisa. Se você fica no plano da inércia estática, não serve para muita coisa. Eu diria que não serve para nada. Porque você fica aqui ouvindo o que eu estou falando e assim por diante. Amanhã ou daqui a pouco, quando você encontrar uma pessoa que pensa diferente de você, você tem que saber o que você vai fazer com isso. Se você vai respeitar, se você vai respeitar a opinião. Semana passada, eu dei uma palestra e uma pessoa não quis ir na minha palestra. Ela não quis ir na minha palestra e ela deferiu bastante frases pessimistas para mim. Falando que eu não era legal, que eu não era bom, e que eu era mequetrefe. E aqui, eu fiquei lendo aquilo, eu falei: caramba, que incrível, né? O Joel isso, o Joel aquilo, eu não confio nesse cara, ele só fala, e não sei das quantas. E eu tô tendo a humildade de falar isso aqui no Periscope. Eu fiquei pensando, e eu falei: que legal, né? Opinião, né? Opinião alheia. A opinião, ela serve só para a pessoa que deu. Porque, olha, essa é a opinião daquela pessoa e não a minha. Qual é a minha opinião? Não, mas eu estou convicto da minha opinião. Então,
Legal. Cada um pensa o que quiser. Cada um pensa o que quiser. E aí, você chega nesse nível quando você entende que as pessoas não são iguais. Você não precisa ter aceitação de todo mundo. Você está numa cidade pequena, você vai ouvir papo de cidade pequena. E qual é o problema? Qual é o problema? Não tem problema o que você escuta. Tem problema o que você faz com aquilo que você escuta. Inclusive, ouvir é a capacidade que o teu vestíbulo tem. Escutar é compreender. Ouvir é diferente de escutar. Você pode ouvir, mas você não precisa escutar. Então, quando as pessoas falarem que você não é legal, que você é metido, que você é babaca, que você é medíocre, que você não serve pra nada, cara, é a opinião dessa pessoa. Inclusive, vocês confiam no que eu falo? Tem alguém aí que não confia no que eu falo? Ah, essa pergunta está enviesada. É mais fácil. Vocês confiam no que eu falo? Responde aí. Vou beber uma água. Se sim, confia aí. Cara, diz se vocês confiam no que eu vou falar, no que eu falo, porque eu vou falar uma coisa agora para vocês. Você confia? Sim. Confia demais. Mais ou menos. Sim, tá me ajudando, confio. Sim, algumas coisas. Cheguei agora, tô chegando agora. Sim, lógico, confio. É legal, tem gente que confia mais ou menos, sim. É a sua opinião, depende do assunto. Sim, legal. Olha que incrível isso, né? Não, tem uma pessoa que não confia em mim. Dá-lhe coração. Tem gente que confia, tem gente que até confia. Tem gente que acredita mais na Dilma, ou seja, não confia em mim. Tem gente que sim, não necessariamente, depende, reflite sobre cada assunto. Tem gente que confia, até agora sim. Isso é legal porque até você quebrar, né, a minha confiança, acho sensacional, me faz pensar e questionar. Ninguém é perfeito, suas ideias o tempo todo. Sim. Então tenho aí pessoas que confiam em mim. Tem aí pessoas que não confiam em mim e tem pessoas aí que confiam mais ou menos em mim. E tá claro qual é esse processo. Esse processo da confiança ele é assim, ó. Primeiro, você tem que me conhecer. Legal, você me conhece. Aí em pouco tempo, ó, eu vou te dar uma sequência. Se você puder anotar, legal. Se você não puder anotar, tenta pegar isso. Porque a mesma coisa que vocês estão falando para o Joel vai falar para você. É a mesma coisa. Que você vai usar na tua vida. E a partir de agora, o processo de confiança. Existe um processo, pô. Existe um processo. Então, o fato de algumas pessoas falarem que não confiam, outras que confiam, e aquelas que confiam mais ou menos, me mantém ainda seguro no que eu vou te falar hoje. Eu encontrei um caminho para isso. E esse caminho vai te ajudar. E talvez, depois que eu te falar isso, você confie um pouquinho mais em mim. Aqueles que não confiam. E aqueles que confiam um pouco mais em mim. O caminho é o seguinte. Primeiro as pessoas têm que te conhecer. Ok? Depois, primeiro elas te conhecem. Depois elas têm que gostar de você. Ninguém fica perto de uma pessoa que não gosta. Ponto. Não tem segredo gostar de uma pessoa. Não tem segredo. Qual é o segredo de uma pessoa gostar de uma outra pessoa? Verdade. Você ser verdadeiro. Você ser verdadeiro. Tá? Você sendo verdadeiro, você vai fazer as pessoas gostarem de você. Terceiro ponto, as pessoas vão confiar em você. Então elas te conhecem, elas gostam de você, aí elas começam a confiar em você. Elas começam a confiar em você. Depois que elas confiarem em você, elas começam a falar de você para outra pessoa. Por isso que algumas pessoas aqui, eu peço, compartilha esse Periscope. As pessoas que já confiam no Joel, que estão aqui no Periscope, elas vão lá e compartilham. Compartilham. Tem pessoas que não falam, tem pessoas que esperam, olha o coração vindo aí. Tem pessoas que estão, deixa eu ver mais, deixa eu sacar mais, deixa eu ver esse cara. E é isso. E aí, ó, já tem mais gente compartilhando. Depois que essa pessoa confia em você, ela se encontra num ambiente seguro, ela compra de você. E eu não estou falando comprar isso aqui. O livro que custa R$25 e as coisas que estão aqui dentro tem 15 anos,
não é isso, é o que está aqui dentro que é o que você compra. Porque quantas vezes você compra um livro e lê e fala, não é isso, é o que está aqui dentro que você compra. Mas para chegar nesse nível, tem todo um processo. Tem todo um processo. Então, da mesma forma que tem gente aqui que fala que não confia em mim, tá claro o caminho que eu tenho que fazer. Cara, vamos se conhecer melhor. Quanto mais mensagem constante eu te der, quanto mais eu te colocar em ambiente seguro, quanto mais coisas eu te falar e você se sentir alinhado comigo, você vai confiar em mim. Porque eu tenho completa ideia, noção e percepção e convicção de quem eu sou. Eu gosto disso, eu ajudo as pessoas, eu gosto de ser ajudado, eu acredito que a minha vida é única e eu tenho que fazer uma vida incrível, eu tenho que fazer algo decente na Terra e eu não quero viver se não for da melhor jeito. A vida para mim tem que ser um tesão. Eu não tenho que sobreviver, a vida tem que ser um tesão, é nisso que eu acredito. E engajar, e estar entusiasmado. Então as pessoas que não confiam em mim, é porque elas ainda não passaram por todo esse processo, tá claro. Agora pare e reflita sobre você. É a mesma coisa. Então as pessoas têm que conhecer você. Como é que faz para conhecer as pessoas? Você precisa aparecer. Você precisa aparecer. Anota aí um livro sobre sorte. Tem um livro, na verdade ele não vende mais. Você vai ler a resenha do livro, chamado X Factor. Lucky Factor, o fator sorte. O fator sorte. É um livro de um cara chamado Richard Wiseman. Esse cara estudou a sorte e ele falou, a sorte existe. Mas não é da forma como você está pensando. Não é destino. Você consegue construir. Não, mas esse aí, Carol, é um outro. Esse aí, o fator sorte, esse aí é do Max Gunther. Esse que eu estou falando é outro, que eu também li, que também vale a pena ler. Max Gunther, fator sorte. Mas esse é do Richard Wiseman, é um azul. Vocês vão ver a resenha no Google, você acha. E aí ele diz assim, a sorte existe? Existe. E ele criou um caminho para você ter sorte. Ele criou um caminho para você ter sorte. A primeira dica que ele fala é assim, cara, conheça o maior número de pessoas possíveis. Porque essa é a melhor forma das pessoas te conhecerem. Crie conexões, transforme más oportunidades em boas oportunidades e seja otimista. Ele fala, se você tiver todo esse compêndio, você vai ser um cara sortudo. Então eu tenho aqui mais pessoas no meu Periscope, você cada vez mais pessoas. Então quanto mais pessoas você conhecer, mais chance de ser sortudo você vai ter. Então primeira etapa, conheça as pessoas. Só que além de conhecer, elas precisam gostar de você rápido. E você, para elas gostarem de você rápido, você Richard Wiseman, tá? Para elas gostarem de você, você tem que ser verdadeiro. As pessoas percebem quando você mente. As pessoas percebem quando a gente tá fazendo mensagem subliminar. A gente simplesmente tem que ser verdadeiro. Elas, pô, gostei desse cara. Pô, gostei dessa menina. Ele é extrovertido. Ele é original. Ele é irreverente. As pessoas gostam de irreverência. Depois que elas gostam de você, elas confiam em você. E elas ficam no Periscope, elas vão com você numa balada, elas vão com você no restaurante, elas viajam com você. E daqui a pouco elas já confiaram em você e elas vão falar de você. E elas compartilham você, elas falam de você para outras pessoas, até elas comprarem a sua ideia. Eu não quero que você compre o meu livro, eu quero que você compre a minha ideia. A minha ideia é que o sucesso é óbvio. E agora eu tô mais. É o curso de sábado. A minha ideia é que o sucesso é treinável. É possível treinar esse bendito desse sucesso. Gente, eu perguntei isso na semana passada, eu vou perguntar de novo. Quem aqui, escreva para mim, está se beneficiando de alguma forma com todos os periscopos semanais? Que está aplicando no dia a dia e está melhorando, e está percebendo mais sucesso. Faz um eu aí, só para ter uma ideia. Só para ter uma ideia. Sábado, eu, você, muito, eu, papo chato, é o meu primeiro, é o meu primeiro. Seja bem-vindo aí o pessoal que é o primeiro. Eu com certeza, sua ideia não é sua opinião, é minha opinião, sem dúvida. Primeira vez, esse é o primeiro. Refletiu em vários aspectos. Olha que incrível. Então as pessoas que estão vindo nos periscopes, elas estão falando eu. Aí entrou uma pessoa e falou assim, cara, que papo chato. Incrível.
Para alguma pessoa é chato isso. Aí tem gente que fala, é o meu primeiro, eu não posso dar opinião. É isso! Então as pessoas que estão há mais tempo estão percebendo mais. As pessoas que é a primeira vez, é a primeira vez. As pessoas que acham que é chato e eu tenho certeza que alguma coisa é legal para elas. É a primeira vez, mas eu estou curtindo. É igual treino, gente. Gente, a gente treina o músculo, ele cresce. A gente treina o cérebro, ele expande. Ele expande. Eu acredito que o sucesso é treinável. Então a galera que está vindo nas últimas semanas, eu. Aí tem uns caras que falam, não, é a primeira vez. E aí se você vir em outras semanas, você vai perceber, caramba, tá fazendo sentido. Caramba, tá fazendo sentido. Poxa, cara, pra mim é treinável sim. E ele vai ficar cada vez mais óbvio. Então para quem não é óbvio, eu sugiro que você leia isso. E aí você vai falar, nossa, eu não tinha tido essa sacada. Acabou, meu. Sua mente fez assim. E eu consigo aceitar que tem gente que não gosta. Porque essa opinião não é minha. Essa opinião dessa outra pessoa. E ela não precisa gostar. As pessoas não são iguais. Eu consigo aceitar que o cara não vá com a minha cara. Joel, eu não gosto de você. Eu falo, poxa, que pena, cara. So sorry. Porque eu tenho convicção onde eu quero chegar e quem eu sou. Você tem que fazer a mesma coisa. Agora, não espere que as pessoas vão gostar de você também na primeira. Quantas vezes você não teve também uma primeira impressão errada? Uma primeira impressão errada. E aí você consegue construir essa primeira impressão. Pode ser que você chegue e fale alguma coisa para alguém e a pessoa fala não, e você fala, nossa, pensamentozinho de cidade pequena, mas poxa, pode ser a primeira impressão. Estudos mostram que você não tem uma segunda chance de causar a primeira impressão, mas a primeira impressão ela não é definitiva. Ela tem muito poder, mas ela não é definitiva. Então tem gente aqui que abre o Periscope, obrigado pelos corações, gente. Pô, eu fico mal feliz mesmo. Tem gente que abre papo chato, todos alimentando seu ego. Legal, cara. Não sei se é homem ou se é mulher. Eu te respeito. Esse eu te respeito. Inclusive, para você que está dizendo isso, que eu não sei quem é, que o papo é chato, tá todos alimentando seu ego, eu tenho uma máxima. Nunca será sobre mim. E nunca será sobre você, cara. Quando você fala isso, você que está alimentando seu ego. As coisas que eu falo não são para mim. As coisas que eu falo é para uma pessoa. E quando eu alimento o ego dessa pessoa, como as coisas também não são para ela, ela também alimenta meu ego. Fica a dica. As coisas são feitas para as pessoas. Se o que eu falo alimento o ego das pessoas, em contrapartida, em resposta, elas também alimentam meu ego e aí a gente chega no que a gente quer. É assim que eu percebo a vida. Então essa pessoa que falou aí, eu não sei quem é, mas tranquilo, cara. Esse tipo de colocação é o que me fortalece, é o que me faz pensar e sobre uma coisa que eu nem tinha pensado. Nem tinha pensado, mas é isso. Eu ajudo você e cada coração alimenta meu ego. E a vida é assim. Pessoas precisam de pessoas. A gente tem que parar de viver no mundo competitivo. A gente tem que viver no mundo colaborativo. A gente precisa colaborar um com o outro. Então se eu acendo aqui o meu Periscope e colaboro com as pessoas, sabe o que elas fazem em troca para mim? Elas vão lá e mandam o coração e elas alimentam o meu ego, eu alimento delas, elas alimentam o meu, eu alimento delas, e é assim que tem que ser. É isso aí, sacada. Ela veio no meio. Então você que disse aí, obrigado. Muito obrigado, meu. Obrigado mesmo, porque sem você eu não conseguiria chegar no que eu cheguei. E você só me ajudou, você só... me diz com isso que eu estou no caminho certo. Que eu estou no caminho certo. Legal. Vambora, galera. Vambora. Outra sacada. Anota aí. Outra sacada. Biografia não é destino. Então só o fato do meu pai ter pensado daquele jeito não quer dizer que eu vou ser daquele jeito também. Biografia não é destino. O que aconteceu com meu pai não necessariamente vai acontecer comigo. O que aconteceu na minha cidade não necessariamente vai acontecer comigo, gente. Não necessariamente vai acontecer comigo. Vocês entenderam? Biografia não é destino.
só porque aconteceu isso com meu pai, com a minha mãe, na minha cidade pequena, não necessariamente vai acontecer comigo. Eu estou falando sobre dois aspectos aqui, ó, dois aspectos. Eu estou falando sobre como que a gente pensa, a arte de pensar claramente e o ambiente. Mesmo numa cidade pequena, eu posso encontrar pessoas mais parecidas comigo. E outra, pessoas com pensamento diferentes ajudam. Você precisa ter gente com pensamento diferente do seu, que faz você pensar. Isso que acabou de acontecer foi incrível. Foi incrível que fala, isso me testa para saber se eu estou no caminho certo. E aí, eu consigo sair, porque se você consegue sair de uma sinuca de bico, isso mostra que você está no caminho certo. E aí, a opinião do outro, a tua opinião, onde você quer ir, onde você quer chegar, isso é importante. Biografia não é destino. Muito bem. Eu já passei da metade da aula e eu queria falar, eu ficaria puto. Legal, cara, incrível. Mas é legal isso, né, meu? É muito legal. Eu acho que eu também ficaria, mas poxa, a vida é assim, a gente vai evoluindo e a gente vai crescendo e tá tudo legal. Tem um livro que eu recomendo sempre os professores do Instituto Neymar Alê, que chama-se... A Arte de Pensar Claramente. Esse livro me ajudou muito. Eu sugiro que vocês leiam. É um livro vermelho do Rolf Dobelli, A Arte de Pensar Claramente. O que diz esse livro? Ele remodela a forma da gente pensar e ele fala sobre erros cognitivos. E eu vou te falar alguns erros cognitivos que eu separei aqui, quando a gente pensa que a gente está numa cidade pequena. O primeiro é a tragédia dos comuns. O que é a tragédia dos comuns? Quando você tem um grupo pequeno de pessoas que são diferentes, esse pequeno grupo de pessoas, ele te ajuda. Uma pessoa pensa diferente, outra pessoa pensa de maneira mais calada, mais extrovertida. Então essa diversidade que alguém colocou aí te ajuda. Quer ver um exemplo? Você vai montando um grupo, a gente montou um grupo chamado Aquecimento no WhatsApp e as pessoas pediram para entrar. E aí elas entraram, viam a temperatura do grupo e pediam para colocar outras pessoas. E aí chega um momento que aquele grupo que tinha bastante situação diversificada começa a ficar comum, o assunto começa a ficar comum, a produtividade começa a ficar pequena, os nossos insights começam a ficar poucos, baixos, inadequados, insuficientes. É a tragédia dos comuns. O que eu quero te dizer com isso? Nós, seres humanos, nós temos uma tendência a chamar pessoas parecidas com a gente para a gente propor ou empreender qualquer tipo de ideia. Isso é incrível. Mas à medida que esse grupo vai crescendo, pessoas comuns que não pensam de maneira diferenciada, elas começam a inflar esse grupo. E aí a gente tem que ter um cuidado. Porque a maioria puxa. Precisa ter alguém liderando a sua própria dúvida no meio do caminho. Senão a pessoa te puxa e aí você fica convencional, você fica conveniente. É a mesma coisa de você falar assim, você começa a trabalhar, isso é muito comum, tragédia dos comuns, presta atenção. Você começa a trabalhar numa empresa, e essa empresa é incrível. Você gosta da atividade que você faz, você gosta dos funcionários, dos colaboradores, você gosta da liderança, você gosta dos lugares, você gosta da parede, você gosta do clima organizacional, você gosta da missão, dos valores, é animal aquilo. E aí as pessoas vêm falar com você, você sai de lá motivado, você sai de lá feliz, você sai de lá contente, e daqui a pouco a empresa não está mais legal. Daqui a pouco não era aquilo que você pensou, daqui a pouco não era aquilo que você imaginava, daqui a pouco aquilo que era incrível no começo já não é tão incrível, aquela pessoa não é tão fantástica. E aí a arte de pensar claramente te faz a seguinte pergunta: cara, presta atenção, meu, será que isso que você está dizendo é o que realmente é, ou é o que você acredita que é, com a tua maneira deturpada de enxergar? Porque pode ser que tenha tanta gente comum falando em você, falando em você, com você, que você começa a achar que aquilo é comum. E tem um ditado do Schopenhauer, uma frase do Arthur Schopenhauer, um grande filósofo, que fala assim: o mundo,
é a forma como você enxerga as coisas e não como ele é. Então, se você tem uma visão míope, uma visão reduzida, uma visão fechada e pequena sobre as coisas, é assim que você vai ver. Inclusive, você tem que ser uma pessoa de visão. E a tragédia dos comuns é o seguinte: quando um grupo infla, isso a gente tem que ter cuidado. Quando um grupo infla, a gente tem uma tendência a ficar comum. O grupo ter propostas comuns, falas comuns, olha os corações chegando. Por isso que a gente tem que ter aqui muito cuidado, até nos próprios periscopes, né? Pra gente realmente falar e discutir coisas que nos engrandecem, senão a gente fica comum. E aí, eu não sirvo de nada. Você não pega aquilo que eu falei, você não gosta de mim, você não acredita em mim, você não confia em mim, e assim por diante. Aí, essa tendência do comum te dá um outro viés, que é o viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? Eu sofro pra caramba de viés da confirmação, que é: eu procuro sempre as mesmas coisas, as mesmas perguntas e os mesmos locais de resposta. O que é o viés da confirmação? Eu sou escritor, né? Eu já tenho 4 livros, 3 publicados, um vai sair na publicação. Então eu sou fanático por leitura, então eu entro nas livrarias e eu vou sempre no mesmo lugar. Aí eu falo, nossa, eu tive essa sacada há uns meses atrás, falei, nossa, ninguém escreve mais nada, esse livro eu já vi, esse livro eu já li, esse aqui eu já vi a resenha, chama-se viés da confirmação. Ou seja, todas as vezes que eu vou na livraria, eu vou no mesmo setor para confirmar uma tese que eu já tenho. E aí não tá errado, eu não estou pensando de maneira clara, eu preciso ler crônica, eu preciso ler livro de ficção, eu preciso ler livro de não ficção, eu preciso ler livro de filosofia, eu preciso ler livro de religião, eu preciso ler livro de biografia, eu preciso de outras coisas para ler, para me ajudar a pensar cada vez mais claro, senão eu entro na tragédia dos comuns. Senão eu entro no viés da confirmação. Então, opiniões diferentes são importantes para o nosso crescimento. A própria opinião daquele cara que fala, isso aqui não vai dar certo, e aí você fala, pensamento de cidade pequena, ela é incompleta. Você tem que parar e pensar, por que esse cara disse isso? Porque todas as pessoas gostam, isso é Freud, as pessoas gostam de se sentir importantes. E quando você não consegue se sentir importante, você recua. Isso não serve. Talvez aquele mesmo cara, talvez o meu pai, aquele cara que falou que essa situação não ia funcionar, não se sentiu importante. Você acha que as pessoas fazem as coisas na vida para errar? Ninguém faz nada para errar. Ninguém faz as coisas para errar. Olha, eu vou tomar uma atitude para errar. Não. Se eu sou autodidata, poxa, bastante, desde pequeno, bastante. Eu consigo construir bastante coisa sozinho, mas eu também tenho muito reforço dos conhecimentos que eu adquiro na minha vida. E aí, você tem que entender as coisas, porque a opinião diferenciada da sua, controversa, ela te ajuda. Eu não estou falando para você seguir a opinião que aquela pessoa falou. Eu não estou falando para você pegar o que aquele cara disse e colocar como verdade absoluta, mas você precisa refletir. Por que essa pessoa me disse isso? Qual foi o viés que ela encontrou? Você precisa sair desse viés da confirmação. Eu vou ali, que foi o que a pessoa disse aqui. Você fica falando coisas para receber coração, como se você quisesse confirmação. Cara, esse cara me fez pensar. Eu falei, não, as pessoas se sentem bem com o que eu falo e elas querem me retribuir. Isso é um princípio do ser humano. Isso é da época dos macacos. Se você estudar antropologia, os macacos, obrigado pelos corações, já faziam isso. Os macacos viviam unidos, em grupo, um cuidando do outro. Enquanto um cuida de um, o outro cuida de outro. Os macacos ensinam ética. O homem de Neandertal ensina ética pra gente e como viver em sociedade há muitos anos. Então quando a pessoa recebe algo, ela fala, caramba, eu queria dar um outro algo, e nesse caso é coração. E a gente fica numa troca, numa simbiótica incrível. E é isso do que a vida é feita. Porque olha só, eu sou dono de um restaurante, eu faço coisa para as pessoas. A pessoa vem e come no meu restaurante. Mas eu preciso comprar uma camiseta. Aí eu sou vendedor, eu sou comprador. Eu vou numa loja e compro camiseta. Aí eu sou comprador. Aquele cara que quer camiseta, ele tem um filho que estudou numa escola. Aí aquele filho, ele compra a escola do filho. Aquele moleque que tem uma escola,
que hoje paga, ele tem uma loja de skate, ele vende skate. As coisas são feitas para as pessoas. É isso. Você não faz nada você não faz uma coisa para o chão. Você não faz uma coisa para uma TV. Eu vou fazer uma coisa para uma outra pessoa. E essa outra pessoa, ela vai me retribuir. Tem gente que retribui com agradecimento, tem gente que retribui com dinheiro, tem gente que retribui com horas no Periscope. E a vida é assim. A vida é assim. A vida é assim. Muito bem. Eu estou aqui falando aqui da tragédia dos comuns. E eu quero falar alguns erros cognitivos para a gente já começar a finalizar. E aí bater um papo e falar também sobre o curso. O que a gente não pode confundir para a gente não achar que a gente está com o pensamento de cidade pequena? O pensamento de cidade pequena, ele tem dois caminhos, tanto da cidade quanto do nosso cérebro, né? A nossa mente, a nossa mentalidade é uma cidade. Aqui tem uma prefeitura, aqui tem um prefeito, tem as ruas, e aqui também não pode ser pequeno. Então eu não posso confundir algumas coisas que são muito parecidas e tem uma linha tênue entre elas duas. Por exemplo, eu não posso confundir pressa com velocidade. Porque pressa não é precisão. Pressa não é precisão. E velocidade é um fator importante. Ninguém deixa um carro no lava-lento, né? Quem leu aí Mário Sérgio Cortella sabe que ele fala, a velocidade é um atributo que as pessoas gostam. E aí quando você escuta da sua mãe, você fala assim, para de ser apressado, menino. É verdade, quando ela fala que você está sendo apressado, é que você está fazendo as coisas estabanado. Mas você também não pode confundir paciência com lerdeza. Então tá bom, eu vou deixar as coisas acontecer e na hora certa ela vai acontecer. O cara que é paciente, ele vai construindo o caminho, vai afiando o machado e ele sabe que a somatória dessas ações, num determinado momento, vai gerar o resultado. O cara que é lerdo é o cara, vamos se encontrar? Vamos, na terça? Não. Pode ser na sexta. Eu entrego para vocês na sexta. Aí ele não entregou na sexta. Posso entregar na segunda? Aí eu entrego na segunda. Posso entregar isso na quarta? E aí o cara é lerdo. Aí os caras que esperam uma oportunidade. Eu, particularmente, não gosto muito dessa história. Olha, eu estou esperando uma oportunidade melhor. Eu não sei o que passa na tua cabeça, cara, quando você pensa isso. Tô aqui, tô trabalhando, esperando uma oportunidade melhor. Você tá confundindo lerdeza com paciência. Paciência é uma coisa. Paciência é fazer as coisas e saber que existe um processo e um caminho. E outra, pessoal, não tem atalho, tá, meu? Não tem atalho. Sorry. Você não vai conseguir as coisas do dia para a noite. As coisas não acontecem do dia para a noite. E também não acontecem se você não tira a bunda da cadeira. Semana passada eu falei, as perguntas nascem com a bunda na cadeira. As respostas com ela fora. Você precisa agir. Então tudo que eu estou te falando, os corações, as mensagens, incrível. Pega uma coisa que ficou na tua cabeça e testa. Tem uma parte aqui no livro que eu chamo de ciclo ineficaz. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui, rapidinho. Aqui, achei. O ciclo ineficaz. O ciclo ineficaz é isso aqui, ó. Ideias menos anotações das ideias, né? Eu tenho ideia, mas eu não anoto as minhas ideias. Eu não coloco ela no papel. Eu não transformo a minha ideia no plano material. Eu só tenho essa ideia. E as coisas acontecem duas vezes. Primeiro na nossa cabeça, depois no plano material. Eu tenho uma ideia, mas eu não anoto aquela ideia. Tá bom. Então eu só tenho um pensamento. De chuveiro. Obrigado pelos corações. Pensamento de chuveiro. Pensamento de chuveiro. Tô cantando um MPB, tô cantando rapa, tô cantando um pagode, tô cantando uma música em inglês. Tive uma ideia. Ideia sem anotação dessas ideias é apenas pensamentos caóticos. Loucura bombando na tua cabeça. Beleza? O que eu chamo de ciclo ineficaz. Mas tudo bem. Eu não anotei o pensamento, tenho um pensamento caótico. Mas menos experimentação, se eu não experimento, pode ser que eu nem anoto a minha ideia. Mas pelo menos eu coloco ela em prática. Mas se eu não experimento a minha ideia, é apenas ideia. Que vai me gerar mais ideia. Que eu não anoto. E que eu não experimento. E que vira caos. É caos. É o tempo inteiro. É caos. O nome disso é ciclo ineficaz. Você precisa ter uma ideia, precisa materializar a sua ideia e precisa testar a sua ideia. E aí, quando você
Quando você errar, você fica triste? Não. Sabe por quê? Porque você sabe o que você errou. E você só sabe o que você errou porque você testou. Não é incrível? Eu acredito que o sucesso é treinável, pessoal. Eu acredito. Não é que eu prometo, eu juro por Deus. É mais forte. Eu acredito. Igual 2 mais 2 dá 4. Eu tenho uma ideia, eu coloco ela num plano concreto e eu testo essa ideia. Eu falhei, eu errei, eu não consegui. Eu paro e eu olho. Eu falhei por causa disso. Eu vou de novo e remodelo. Eu falhei. Você fica triste? Você fala, não, porque agora eu tenho 2 elementos que me guiam. Esses 2 não funcionam. Vamos de novo. Aí você vai de novo. E aí você põe no papel, experimenta e não! Vamos de novo. Vamos de novo. E daqui a pouco, quanto mais não, quanto mais negativa você está tendo, você está cada vez mais perto de acertar. Você está tirando todas as arestas. E se você não experimenta, é sempre ineficaz. Eu vou ficar aqui falando para você toda semana no Periscope. Porque toda semana, até o dia 19 de dezembro, até a semana do dia 19 de dezembro, eu estarei no Periscope. E é mais ou menos isso. Então a arte de pensar claramente é, quando o cara diz pra mim uma coisa que é uma negativa, eu falo que é pensamento de cidade pequena, eu tenho que olhar pra dentro da minha cidade. Dentro da minha cidade. E falo, cara, eu não posso pensar de maneira pequena, mesmo estando vivendo numa cidade pequena. É isso que eu acredito. Essa pra mim é uma vida que eu chamo de vida com tesão. Tesão. Viver uma vida com tesão. Uma vida com coragem. Uma vida com tesão, pô. Uma vida com tesão. Inclusive, e voltando naquela questão se você confia ou não confia em mim, eu me perdi nesse caminho, porque a gente teve aquela resposta, eu ia falar para você uma coisa. Mas só para aqueles que confiam, e que os que não confiam e os que ainda não confiam, eu vou ficar repetindo isso até você ter uma sacada. Cara, presta atenção. Você é incrível, cara. E não é papo clichê, meu. Não é papo motivacional, autoajuda. Não é. Você, se você acredita no que eu tô te falando, você é foda, cara. É o que eu acho, pô. Você, que tá me ouvindo aí, desculpa o palavreado, nem sei se tem gente que pode ouvir. Você é foda. Mas essa é a minha opinião. Pode ser que você fale, não, eu não sou foda. Mas eu tô te falando que você, que tá aqui na quarta-feira, mandando coração pra mim, você é foda. Você é foda. Não fica achando que se a tua vida tá meio ruinzinha agora, se as coisas estão um pouco complicadas, se você ainda não deu uma gatilhada, cara, isso é uma fase. Você tem que ter certeza que você é foda e que você vai sair. Você nem me conhece, mas eu te digo que você é foda. Sabe por quê? Porque você tem tudo o que você precisa. Nossa, Joel, é verdade. Você tem tudo o que você precisa. E sabe o que você precisa? De você. Você tem cérebro, você não é retardado, você tem massa cinzenta, você tem 2 braços, 2 pernas, uma alma, um coração, uma vontade, uma única vida. E não importa se você está desempregado, se está devendo no banco, se odeia o teu trabalho, se odeia teu marido. Não importa a fase que você está. Você continua sendo foda, cara. Porque só você consegue resolver a tua vida. Só você. E quando você decidir, e quando você resolver, você vai falar assim, Joel, eu sou foda. E aí você vai me fazer um favor. Eu tô te pedindo. Eu não tô te ordenando, eu não tô mandando. Quando você descobrir, entender que você é foda, você vai falar isso para as outras pessoas. Porque aqui tem 69 pessoas. E eu gostaria que você falasse para 1000 pessoas. Eu queria que você recebesse 1 milhão, não de reais, só. 1 milhão de reais, 1 milhão de coração, 1 milhão de obrigados, meu. Você é foda, cara.
Você tem tudo que você precisa. E não importa em qual fase você está, em qual momento você está, em qual cidade você está, se ela é pequena, se ela é grande, essa cidade tem que ser grande. A tua opinião é a mais importante. A minha opinião não é a mais importante. A tua é a mais importante. A tua opinião é a mais importante. Você é foda, cara. Você é o cara, você é a mina. Eu tô falando muito sério, meu. Eu tô falando sério, cara. Eu quero dar poder pra galera falar, eu consigo, e vai pra luta. Mas não é eu consigo e vou dormir. Eu consigo e vou pra luta. Eu consigo e vou pra luta. No último Periscope, Felipe Guedes, nem sei se ele tá aqui. Eu tava falando que correr na esteira, que isso resolvia problema. Ele saiu no meio do Periscope, foi correr, cara. Caraca, o cara saiu 11 da noite e saiu correndo, porque o troço foi dentro dele. É isso, meu. Você é foda, cara. Mas é a minha opinião. E a minha opinião é muito importante pra mim. Mas a tua opinião, cara, você tem que falar, eu sou foda. Porque você falar, meu, não, eu não sou foda, eu não consigo. Então tu não vai conseguir. Pensamento de cidade pequena. Se tu ficar falando, aqui na minha cidade pequena as coisas não vão conseguir. Tem duas coisas. Ou sai daí, ou joga uma bomba atômica que muda tudo aí. Só isso aqui não pode ser pequeno. O resto te segue. As pessoas te seguem. As pessoas te seguem. Mas você precisa se seguir primeiro. Olha que louco. Você comanda o teu braço a contrair e você comanda o teu pensamento. Você fala, nossa, mas eu sou meu cérebro, não sou meu cérebro? Cara, você é mais que o seu cérebro. Eu não sei te explicar. Eu só sei sentir. Você comanda até o teu pensamento. Você vai falar, eu sou foda. E é isso aí. E eu vou falar, e o que mais? Você vai falar assim, mais nada. Eu vou falar, e o que falta para você começar? Você fala, não falta nada. Não falta nada. Então vai, cara. E aí você vai. E eu tenho certeza que amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a pouco, você vai mandar uma mensagem para mim e falar, é isso aí. Eu vou falar, é isso. Eu acredito nisso. E ainda ninguém conseguiu me convencer ao contrário. Então, eu quero dizer o seguinte. Você é foda. Cidade pequena é desculpa. Não ter dinheiro é desculpa. As pessoas não te motivarem é tudo desculpa. Outro dia um professor, eu estou sendo desmotivado. E ninguém te desmotiva. Presta atenção. Ninguém te desmotiva. Para com essa ideia de que as pessoas te desmotivam. As pessoas não fazem nada com você. Você que se desmotiva sozinho. A opinião dela é a opinião dela. Joel, você é assim o tempo inteiro? Não, eu tomo porrada toda hora também na minha chefia, do trabalho que eu tô. Aí você para, pensa, sacode a poeira e volta, cara. Você consegue voltar. Fica 2 dias meio pensativo, fica 2 dias meio passando metiolate, band-aid, porque dói, porque machuca, e você precisa passar por isso, pensa e volta. Então vamos pra você fazer isso agora. Às vezes é difícil, mas eu tô te falando, se você estiver passando por um momento difícil, se você estiver perdido, se você não sabe para onde você vai, você ainda continua sendo foda, cara. Você ainda continua sendo foda. E a palavra é foda mesmo. Nossa, não sei nem quantas vezes eu falei isso. Você ainda continua sendo, porque você tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa, meu. Você tem você, cara. Você tem você, meu. Tira isso de você. Se eu pudesse falar, Joel, o que você vende? Eu vendo bril. Bril. Bril, cara. Tem um troço dentro de você que sai em situações extremas, meu. Você precisa começar a puxar ele de maneira consciente. Bril, cara. O cara fala, você é safado. Você fala, cara, essa é a tua opinião. Você é feio. Essa é a tua opinião. Você é ridículo, você é feio, mas o que é bonito pra você? O que é safado pra você? Você é um péssimo, Joel, você é um péssimo palestrante. O cara falou, eu não confio em você. Eu falo, pô, legal, me ajudou. Que bom, tem alguém que não confia em mim. E aí? E aí, pô? E aí? E aí eu sigo, eu paro e falo, nossa, as pessoas não confiam em mim. Porque quem pode me desanimar, quem tem o poder de me desanimar, apenas sou eu. Mesmo
Mesmo algumas pessoas falando isso para você. Você não vai morrer se você perder seu emprego. Você não vai morrer se você estiver desempregado. Não vai morrer se você não passar na prova. Você não vai morrer se você não for, se você repetir de ano. Você não vai morrer se você perder o seu apartamento. Eu perdi meu apartamento, eu não morri. Você não vai morrer se você tiver câncer. Eu tive câncer e não morri, aqui na minha garganta. Você não vai morrer se você perder o seu dinheiro. Você não vai morrer. Você vai morrer quando você desistir de você. Aí você morre. E aí você vai ser um zumbi. Um zumbi é um cara que morreu, mas acha que está vivo. E aí fica perambulando. Assim, o cara que faz as coisas sem tesão, o cara que faz as coisas sem propósito, o cara que vai desmotivado, o cara que é mal-humorado, o cara que não consegue, pô. O cara que não tem garra. O cara não tem garra, meu. O cara tem alma. O cara não tem alma. O cara que não tem alma, ele morreu. O cara que não tem alma, ele morreu. E mesmo se as pessoas que você mais ama disser não para você, elas estão dizendo não por enquanto. Por enquanto. Porque depois que você dá uma guinada, aquelas mesmas pessoas que enfiaram o dedo na tua cara, elas batem palma para você. Quem foi aí no meio que mudou? Foi você. Então, se o teu sócio, se o teu sistema, se a tua prova, se teu chefe, se a tua escola está te desanimando, é você que está deixando isso acontecer. Pensamento de cidade pequena. Eu já estou nessa cidade aqui, tá? Na tua cidade de 8 mil habitantes, você pode ter pensamento de cidade grande. Tem 2 pessoas na tua cidade que pensam iguais a você. Fica com essas 2. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Não anda com remela, cara. Não anda com remela. Tu vai ser remela, pô. Tu quer fumar maconha? Não. Então para de andar com maconheiro. Você quer ganhar milhões? Quer ser um milionário? Ande com 5 milionários. Ande com 10 milionários. Você quer ser escritor? Fique com escritores. Fique com escritores. Você quer ser empreendedor? Fique com empreendedores. Se você quer ser skatista, fique com skatistas. Você quer ser perdedor e fracassado? Fique com esses caras, meu. Não fica achando que você tem tanta força mental a ponto de ficar num lugar que te breca, que te limita, que te restringe. Você vai ser o He-Man lá, cara. Por quê? Até pro... Olha o que eu vou falar agora. Até no He-Man. Quem aqui já viu He-Man? Quem é da época do He-Man aqui? Vou beber uma. Quem é da época do He-Man? Bota um eu aí. He-Man. Eu, muito interessante. Obrigado, Pablo. Nós. Pra quem não é da época do He-Man, o He-Man foi um desenho incrível que na década de 80... mudou. O pessoal que tem 30 anos, 20 e poucos anos, viu o He-Man na década de 80, com o comecinho da década de 90, a gente via a She-Ra. O He-Man, cara, ele queria salvar lá o lugar que ele vivia. E pro He-Man, o problema estava no esqueleto, que era o inimigo. E o He-Man falava, cara, a gente tem que catar o esqueleto. Aí o esqueleto tinha os amigos dele, o escamoso, o He-Man tinha o gato, era o gato guerreiro, né? Tinha aquela história toda. Aí os caras iam brigar, né, meu? Ia pra porrada. E aí o He-Man sempre vencia a batalha, mas a guerra nunca terminava. Só que dá uma olhada no olhar do esqueleto. O esqueleto falava assim, ô escamoso, ou não sei quem mais, vamos catar o He-Man, porque o inimigo é ele. Pro esqueleto, os caras eram do bem, pô. Pro He-Man, o esqueleto era do mal, mas pro esqueleto, ele era do bem. Quer ver outro? Pega Caverna do Dragão. O mestre dos magos era o cara do bem, mas pro Vingador, quem era do bem era ele. Eu sou o cara do bem. Esse tal de mestre dos magos vem aqui, meu, quer me destruir, quer me arrebentar, eu vou jogar um raio na cabeça dele, vou jogar esses moleques tudo não sei pra onde. E ele vinha lá com aquele cavalo preto e falava, eu vou matar vocês, porque o inimigo, o pessoal dá risada, né? É muito louco esse pensamento. O inimigo era o mestre dos magos, cara. E o mestre dos magos, não, o inimigo é o Vingador. Vê outro, sei lá, cara, vê Piratas do Caribe, a mesma coisa. Vê Matrix, meu. Matrix tinha o Neo, tinha os caras lá.
Por um lado, um é o inimigo e o outro é o bonzinho, mas quem tá desse lado é sempre bonzinho, cara. Ninguém fala, eu sou o inimigo. Ninguém fala isso. Eu sou o inimigo. Não, o cara fala, aquele cara é o inimigo. Aí do outro lado o cara fala, ele é o amigo, eu sou... Ninguém fala isso. Isso é a arte de pensar claramente. Isso, Lely, Batman e Coringa, cara. Batman, eu sou o cara que combate tudo aqui. O Coringa fala, tá tudo cagado aqui, tá tudo uma merda aqui. Esses caras são um bando de coxinha, eu vou detonar com todo mundo aqui. Esses caras são todos meus inimigos, eu sou o mocinho da história. Nos dois lados tem isso. É a mesma coisa, cara. Pensamento de cidade pequena é quando você vai apresentar e o cara fala não, é porque aquilo tá afetando ele, meu. Ele tá afetando demais. Ele fala, pô, isso aí é inimigo, não vou pensar. E aí tu pensa, pensamentozinho de cidade pequena. Não, cara, você tem que só encontrar a pessoa certa para você apresentar. Se você for, tem uma frase, fica com isso na cabeça, se você for o cara mais inteligente da turma, você tá na turma errada. Você tá na turma errada. Você tá na turma errada. Se você não tem pergunta, você não entendeu o que foi explicado. Então, cada gente percebe de um jeito. Então, eu tenho absoluta noção que eu não estou falando para todas as pessoas. Sabe por quê? Todo mundo quer ter sucesso. Eu disse que no meu livro eu faço uma pergunta. Esse é o meu livro, eu faço uma pergunta. O sucesso é óbvio. Eu ia colocar uma exclamação. Eu falei, não, eu vou fazer uma pergunta. O sucesso é óbvio. E tem gente que diz que não é, pô. Não é. Eu já ouvi, não é. O sucesso não é nada óbvio. Eu não acredito que o sucesso seja óbvio. E aí tem pessoas que falam, afinal de contas, Joel, o que é sucesso para você? Aí é o que está escrito no meu primeiro capítulo. Aí tem outras pessoas que... Eu vi uma pessoa assim, se fosse óbvio eu estaria rico, se fosse óbvio eu seria campeão olímpico, se fosse óbvio eu estaria empregado. Não é tão óbvio, não consegui. Aí eu paro e penso, se fosse o Joel há anos atrás, ia falar, esse cara é imbecil de pensar isso, meu. Será que ele não está entendendo? Será que ele não está entendendo, meu? Será que esse cara não está entendendo que ele tem que provocar as modificações na vida dele? Hoje, o que eu penso? Eu penso que esse cara é o que o Paulo Freire disse. Esse cara ele tem consciência ingênua. Vem comigo agora, pessoal. A gente está encerrando o Periscope de hoje. Se você, em algum momento da sua vida, tiver um pouquinho mais de conhecimento sobre determinado assunto do que outra pessoa aqui, você desce aqui para levar ela para cima. Tem que ser um compromisso seu. Você não pode julgar aqui. Isso é um aprendizado contínuo. Eu não consigo ser assim todas as vezes. Quando eu estou consciente, eu consigo. Então aquele cara que fala, poxa, isso aí não funcionou para mim. Eu não consegui isso. Isso aqui... Isso, ó, tempo para a família, talvez 2 viagens no ano. Isso é sucesso, é exatamente isso, cara. É realizar os seus objetivos por você mesmo. E aí o Paulo Freire disse que as pessoas têm consciência ingênua. Por exemplo, eu ando na rua, num lugar que é absolutamente perigoso, mexendo no meu telefone celular meia-noite. Eu falo, eu tô na rua meia-noite, mas eu sou ingênuo, porque eu não tenho a ideia exata que aquilo pode me gerar um roubo, um sequestro, sei lá o quê. O Paulo Freire diz que para você chegar na consciência crítica, existe um caminho. O que é isso? Eu sou consciente ingênuo, depois eu tenho que chegar na minha consciência crítica, que eu entendo o que está acontecendo na minha vida. Cara, isso não vem do dia para a noite. Então essa proposta aqui é para tentar te ajudar, para fazer você refletir. Alguém disse aí, você está me fazendo refletir. É isso. Alguns posicionamentos teus eu fico pensativo. É isso que eu quero provocar. Eu não quero colocar nada goela abaixo de você. Eu quero que pelo menos a gente reflita. Então eu sou consciente ingênuo, e eu vou pro consciente crítico. E aí é uma sequência de eventos, é uma proposta. E você vai chegando nisso aprendendo, gente, treinando, estando com as pessoas, num ambiente legal, entendendo que você tem tudo que você precisa, meu. Você tem tudo que você precisa. Você não tem o direito de não ter sucesso. Não tem, cara. Você não pode negociar com o teu fracasso. Você não pode, meu.
Você não pode, você não pode. Põe isso na tua cabeça, você não pode, você não pode. Eu não posso negociar com o meu fracasso. Não tem fracasso na minha vida, eu só tenho ela. Eu vou morrer, eu vou acabar. O que eu vou fazer? O que eu vou deixar? Quem sou eu? Eu vou ser sucesso, eu vou conquistar tudo aquilo que eu quero. E o que eu quero? E por que eu quero? E para onde eu vou? Você consegue, cara. Eu não consigo imaginar que você não consegue. Você só não consegue se você morrer por dentro, perder a alma. Eu acredito nisso. Você precisa tomar uma decisão. Tem uma pessoa que diz assim, ó: o sucesso é uma decisão. Aí você decide o que você quer, meu. Eu não sei ainda o que eu quero, então saiba que enquanto você não decidir, a sua vida vai ficar estática. Tem algum problema não saber o que não quer? Eu não acho que não. Eu acho que não. Eu ainda não achei. E aí eu digo, já que você não achou o que você quer, eu te dou uma dica. Conrado Adolfo, é esse mesmo. Eu te dou uma dica. Testa várias coisas. Testa. Esteja nos lugares, você vai ter insight. Aí você fala, pô, eu acho que é isso. Lembra o ciclo ineficaz? Tem ideia, anota, experimenta. Você errou. Você já sabe que você errou, cara. Não tem nada que te impeça disso. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, por exemplo, um aluno da faculdade pedir para o professor pegar leve com ele. Não tem sentido, gente. Um aluno da faculdade tem que pedir para o professor apertar ele, porque essa é a melhor forma de treinar ele. Não tem o menor sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Faça as coisas que tenham sentido. Busque sentido na tua vida. Você só tem uma, meu. Você só tem uma. É nisso que eu acredito. É nisso que o livro explica. Dia 14, que é este sábado, aqui em Santos, eu vou fazer um curso chamado Sucesso é Treinável. São 4 horas de curso. Eu nem sei se eu vou fazer intervalo. Eu vou fazer intervalo se a galera quiser. Eu estudei tanto esse curso, eu preparei tanta ferramenta, eu vou estar tão motivado, eu vou entregar tudo que eu tenho. Tudo, porque eu preciso fazer isso. Eu não saberia fazer de outro jeito, eu não entendo de uma outra forma. Então todos vocês estão convidados que morem aqui perto, tem gente que vai vir de longe. Esse treinamento, ele vai só dar ferramenta. E por que eu estou fazendo Periscope toda semana? Porque eu não queria ficar perdendo tempo na primeira hora do treinamento em falar que você é foda, que você consegue. Eu já estou fazendo isso antes. E aí quando você entrar lá e a turma está muito ansiosa, eu falei, galera, bom dia, como é que vocês estão hoje? Eu tenho certeza que a turma vai falar, meu, a gente está milhão, Joel, vamos detonar. E eu falo, primeira coisa, faz isso, vamos testar. E aí no final, cara, vocês vão testar tantas coisas, eu falo, cara, aplica e depois me conta. Então no treinamento o cara vai ganhar um livro autografado. Eu estou colocando as pessoas dentro de um grupo de WhatsApp, chamado Aquecimento. Eu vou ficar 30 dias, manda um abraço para Petrolina. Fala Petrolina, pessoal de Petrolina aí, um abraço, obrigado aí pela presença. E eu vou ficar num grupo de WhatsApp, eu vou dar consultoria 30 dias, e tudo isso por R$90. É um curso que, não sei, acho que vale uns R$500, R$1.000, mas, thank you. Mas esse curso, eu estou fazendo isso para... Eu estou fazendo esse curso para provocar o que eu acredito. Então, se você quiser participar desse curso, você daqui a pouco me chama aí no Periscope, no Periscope não, no WhatsApp, que eu te adiciono para você vir para o treinamento do Sucesso é Treinável. Vai ser incrível, vai ser esse sábado das 9 à 1 da tarde. Tem bastante gente. O grupo do WhatsApp, a gente só pode colocar 100 pessoas, já tem 80, eu só tenho 20 vagas. E tá sendo muito legal, tá sendo muito incrível, e o grupo tá muito, muito, muito legal mesmo. Tá sendo um dos melhores grupos, não, acho que é o melhor grupo que eu já criei com esse sentido até agora. Muito bem. Pessoal, eu quero saber o seguinte, foi legal, cara? Que horas são, hein? Eu tô sem hora aqui. Foi legal? Vocês têm perguntas para fazer? Vou pegar esse último tempo aqui para vocês fazerem perguntas. Darem feedback, se forem legal. Antes, a última sacada é, nunca foi... Nossa, são 23h47? É isso mesmo? É isso? 23h27, tá. Nunca foi e nunca será sobre os outros. Nunca foi e nunca será sobre você. É sempre sobre os outros. Essa é a melhor forma de você pensar para tirar aí essa mentalidade de cidade pequena.
Alguém tem pergunta? Onde eu encontro o livro? Esse livro, por enquanto, eu estou vendendo só comigo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar aí? Ó, o meu número é 13992079769. Eu vou para qualquer lugar, só vocês me levarem. Eu mando pelos correios. Quem é o meu mentor? Eu tenho mentores virtuais e mentores presenciais. Meu mentor virtual são os caras que eu estudo, são os livros que eu leio. O meu mentor presencial, eu tenho 4 grandes mentores. O primeiro, meu pai. Segundo, um professor da faculdade chamado João Carlos Teixeira. Um outro professor que é o Alberto Claro. Todos eles têm 60 anos. E hoje o meu maior mentor é o Neymar Pai, que é o cara que eu trabalho. Ele é um gênio, ele é um grande líder. E ele me ensina muito. Muito, muito, muito. Um grande mentor. Se eu faz qual faculdade? Tá falando comigo? Não sei. Então, deixa aí o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado. São 11h30 da noite. Abraço pessoal da Bahia, cidade pequena, mas com pensamento grande, com mindset grande. Que vocês tenham aí um ótimo dia. Eu só fiz o Periscope hoje porque... Neymar Pai, por quê? Porque ele é meu chefe, porque ele é incrível, porque ele é um grande líder e ele é um fenômeno. E eu estou escrevendo, o Alberto é pai? É. E eu acabei de escrever a biografia dele, vocês vão amar, vai sair no comecinho do ano que vem. Amanhã tem jogo de futebol, por isso que a gente mudou para hoje. Achei um moreno lindo, muito inteligente, sensacional. Obrigado. Com que frequência você faz o Periscope? Eu faço toda semana. Obrigado, gente. Cadê o violão? Hoje eu não vou tocar violão, não. Hoje eu não vou tocar violão, não. Manda um abraço pro meu tio Éder de Araraquara. Fala, Éder, um abraço. Semana que vem eu toco violão. Tô rouco. E eu achei muito legal. Foi muito desafiador o tema de hoje, pessoal. Eu confesso que eu me preparei bastante. E, cara, me desafia mais. Me desafia mais. Eu vou entregar tudo que eu tenho. Eu falei sobre pensamento de cidade pequena. Tá? Meu número é 13, tá? 992079769. Quem quiser que eu adicionar aí no WhatsApp. Eu vou colocar isso no YouTube, tem outros vídeos no YouTube. O próximo tema a gente vai discutir junto. Eu gosto de construir as coisas juntas. Obrigado por todo mundo. Vocês estão me deixando cada vez mais feliz, exigindo de mim cada vez mais. Vocês fazem eu estudar mais, vocês fazem eu ter mais... certeza daquilo que eu estou fazendo e para onde eu estou indo. Tá certo, gente? Obrigado, boa noite para vocês, muitos corações. Eu vou ver aqui o final, o que aconteceu, quantas pessoas deu na sala. Mesmo assim, já foi incrível. Você sabe abrir a mente. Repete aí. Repete o que é o telefone? 992079769. Obrigado. Boa noite, gente. Foi demais. Obrigado, Lely. Obrigado, Bruno. Obrigado, gente. Obrigado. Cara, é muito legal isso. Beleza, valeu. Até o próximo Periscope, semana que vem. Quem não me segue no Facebook. Me segue com... Vocês também, todos fiquem com Deus. Uma boa noite. Se a cabeça tiver a milhão, deixa, cara. Dorme pouco. Ah, eu tenho que dormir. Não tem não, cara. Não tem não. Ninguém vai morrer dormindo 4 horas. Se tua cabeça tá a milhão, meu, tá cheio de ideia, anota as ideias. Manda essas ideias pra mim pelo WhatsApp. Manda pelo WhatsApp. Não tem essa, eu tenho que dormir. Não tem que dormir. Você não vai morrer se ficar 4 horas. 3 horas, é por uma boa causa, é pela tua ideia, é por você, porque você é foda e você tem tudo. Valeu, galera, até semana que vem, abraço.